Warudo! Domo, meu querido e minha querida Kohai! Seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Sword Art Online Alicization War of Warudo, a parte 2 da saga Alicization, onde hoje vamos falar do episódio 29, ou se você preferir, episódio de número 5. Para todo caso, foi um episódio que, sem dúvidas, meu emocional acabou como eu previa. Só de ter mostrado a Chase e a Ronnie, eu já tava começando a ficar com um nó na garganta. Quando elas se encontram, o Kirito, meu amigo, minha querida senhorita, meu querido jovem, eu duvido que você também não tenha chorado, porque, sério, essa obra, digamos que essa saga tem uma importância emocional muito grande pra mim. Então, eu gosto muito dos personagens e acredito que me pegou de um jeito muito fácil. E fora que eu choro fácil com qualquer coisa. Então, eu me peguei muito nessa parte, porque foi muito emocionante, digamos que a Chase, a Ronnie, elas reencontraram o Kirito. De certa maneira, elas também reencontraram o Yujo, souberam a verdade, tudo que aconteceu. Então, a maneira com que foi mostrada, digamos, a emoção nesse episódio foi, sem dúvidas, magnífica. Só que, só porque teve emoção, não quer dizer que foi um episódio triste. Na verdade, foi o episódio mais relaxante e descontraído de Sword Art Online Alicization. Foi o episódio de clima mais leve. Desde o primeiro episódio, a gente já tá vendo tragédia, porque o Kirito, querendo ou não, foi mandado para Warudo por conta do que aconteceu no incidente lá no mundo onde ele vive. Então, devemos lembrar que desde o episódio 1 tá tendo tragédia. E acontece que esse episódio foi num clima mais leve, mais engraçado. A gente viu que teve uma briga entre waifus. Então, sem dúvidas, foi muito bom esse episódio. Pra todo caso, eu vou falar o que eu achei, como foi o que eu gostei, por conta de que o mito dos mitos, comandante supremo, digamos que do Isego Kinshi, apareceu. O nosso querido Berekuri exalta nosso querido protagonista. Se o Berekuri exaltou, quem sou eu pra não exaltar o Kirito, não é mesmo? Mas não foi só isso também que teve no episódio, por conta de que já foi o início da guerra, finalmente começamos essa parte onde haverá muitas emoções, várias, digamos, emoções. A gente vai falar, caraca, eu tô empolgado, eu quero o próximo episódio, porque, sério, esse episódio já fez aquele clima, eu preciso do próximo para amanhã, então eu tô muito empolgado. Pra todo caso, eu vou falar sobre Fanation, vou falar sobre a Chase Ronnie, vamos falar sobre nossa querida e amada Arisu, porque, sério, finalmente ela mostrou seus sentimentos verdadeiros para Kirito, então, sem dúvida, esse episódio foi maravilhoso. Mas vamos falar sobre Sword Art Online Alicization War of Warudo, episódio de número 29, de número 5, mais conhecido como o quase beijo de Arisu em Kirito. Acredito que devemos falar da cena do quase beijo do Alicization, afinal tivemos quase o beijinho ali da wife dessa saga junto do protagonista. Eu acredito que seria legal, só que eu acho que os fãs da Asuna iriam me matar nesse momento. E olha que eu falei que eu shippo Kirito e Asuna, e tô querendo que tenha beijo de Arisu e Kirito. O que eu tô fazendo da minha vida? Olha, Rexência, mais uma vez, obrigado, porque é cada wife pra complicar minha vida, pra shippar com o protagonista. Mas pra todo caso, vamos falar agora sério. Então, a cena em questão foi legal porque é uma outra interpretação que eu tive. Porque quando foi mostrado no PV, eu tinha uma outra interpretação que era os sentimentos da Arisu. Só que acredito que agora é um outro modo, por conta de que realmente a cena mostrou, ela iria beijar o Kirito. E acontece que eu não acreditava, por conta de que eu não me lembrava que realmente era uma tentativa de beijo. Mas então, falando da cena em questão, vemos que a Arisu, ela se questiona, por conta de que ela pensa, o que o Kirito sente por mim? O Kirito gosta de mim? O que eu penso do Kirito também nesse momento? Porque ele tentou me proteger que nem o Oji-sama falou. Mas então, qual é o sentimento do Kirito por mim? Será que eu estar suprimindo minhas vontades, estar atrapalhando o Kirito? Se eu mostrar toda a minha força de vontade e minha determinação, eu conseguirei fazer com que ele volte através de um beijo? Então, o amor, né? O sentimento do amor move montanhas, sejamos honestos. E acontece que foi muito boa essa parte, porque realmente a gente viu, a Arisu iria dar um beijo nele, só que ela pensou, eu não posso me dar ao luxo de ter esse tipo de pensamento, por conta de que eu estou ocupando o corpo da antiga Arisu. Eu fui criada como ser artificial que deve lutar. Só que acontece que ela pensa se talvez ela mostrar essa vontade verdadeira, essa emoção dessa Arisu, que mais do que uma Seigo Kinshi é a Arisu realmente, digamos que está apaixonada por alguém, e digamos que se ela desse o beijo no Kirito na esperança de que ele retorne, será que isso aconteceria? Então, ela iria tentar, só que daí ela ouve, digamos, o sino da cabana, ou seja, há, digamos que aprendizes de elite, aprendizes de espadachim, que estão ali fornecendo comida, e estão ali para falar com a Arisu. E nesse momento, daí a Arisu já para na hora, né, tipo, ela fica preocupada, tipo, não rolou nada aqui, não sei o que vocês estão olhando, está um clima muito normal. E acontece que nesse momento, daí a Arisu foi ver quem era, e quando ela abre a cabana, ela dá de cara com quem? Com nossa querida Chase, com nossa querida Ronnie, que é o assunto que vamos falar agora. Mas então, acredito que já abordei um pouco nesse vídeo sobre o que eu queria
Foi interessante ver o sentimento da Arisu, ela realmente tá nessa dúvida se ela pode realmente ter outros sentimentos por conta de tudo que aconteceu, das memórias que foram seladas, só que ela é muito apaixonada pelo Kirito, então talvez ela queira demonstrar esse sentimento. Então, sério, promete isso ainda ao longo da saga. Mas agora vamos falar do foco principal do episódio também, que devemos falar sobre a volta da nossa querida Chase, da nossa querida Roy. Acredito que foi muito bom, porque só de ter mostrado elas eu fiquei, caraca, ai que fofinha, finalmente elas voltaram, eu vou chorar tanto, porque sério, quando elas apareceram e a gente viu a lágrima da Roni, digamos que aos braços, ou melhor dizendo, na coxa, nas pernas do Kirito, e a gente vê a Chase, ela em prantos, acabada, digamos que com tudo emocional, com o coração dela partido, porque diferente do Kirito, que ainda tá com o corpo dele ali, por mais que o Kirito esteja meio que inconsciente, ele vai voltar, acontece que o Ryujo já é meio complicado, né, outra história. Então foi de cortar o coração, porque a Chase, a gente gostou dela, a gente achou nobre os sentimentos dela, ela querendo ou não perguntou, ou melhor dizendo, ela se confessou, declarou seus sentimentos, pediu para o Ryujo esperar por ela, então a forma como ela pediu para que o Ryujo cuidasse dela depois foi muito bonita, porque sério, ela realmente confiava e era apaixonada pelo Ryujo, pelo modo com que ele cuidou e ensinou ela, e quem não vai se apaixonar pelo Ryujo? Sejamos honestos, até eu sou apaixonado pelo Ryujo, que homem, que garoto, que espadachim, mas pra todo caso, falando, olha, eu acho que não tem como descrever essa cena porque é indescritível. Eu fiquei em prantos, acho que só quem viu a cena sabe do que eu tô falando, porque quem gosta realmente do Ryujo, gosta da Chase, digamos que apoiava, digamos, o chip Ryujo e Chase, deve ter se apaixonado. Eu, pra todo caso, eu não shippava muito Ryujo e Chase, peço desculpas, mas eu gosto da personagem e fiquei chateada porque realmente era a pessoa que ela amava e ela ter visto isso foi um grande abalo para ela. Então acontece de vermos que nossa querida Chase já pega na espada do Ryujo, na Ken, e acontece que dá um brilho na Blue Rose, e acontece que sai a voz do Ryujo, e a frase que a Chase disse, que o Ryujo disse é Nakanai, eu estou aqui e sempre estarei. Então essa frase dá uma série de interpretações que você deve levar a sério. Se você já notou nos outros vídeos que eu tô fazendo em DCO, você já nota a importância que eu venho ressaltando do Ryujo. E quando é ainda mais em referência a Blue Rose, digamos que está diante do Kirito, isso pode ter ainda uma grande importância para o futuro. É isso que eu falo até o momento. Mas focando na cena da Chase, foi bonito por conta de que realmente, digamos que o Kirito não teve reação alguma porque ele se lembra delas, ele tem uma memória profunda. Então acontece que no momento que a Chase toca na espada, ela sente, digamos, que a voz do Ryujo, ela ouve, ela fica em prantos, e daí a gente vê a Roni abraçando ela sem lágrimas. E foi uma cena muito bonita, por conta de que se eles tivessem colocado a voz do Ryujo, teria acabado com o emocional. Me desculpa, mas se eles colocam o Seiyu falando essa frase, seria muito mais bonito. Eu acho que nesse ponto eles até falharam, eles deveriam ter colocado a voz que ficaria mais legal. Mas para todo caso, mesmo assim, nossa querida Chase ouviu e nos disse, e foi emocional. Agora vamos falar sobre a conclusão da cena da Chase, da Roni e da ajuda que Arisu dá para as duas, porque foi uma cena que é uma dividida em várias partes e interpretações, mas que soa confusa, porque ao mesmo tempo que você vê, uou, mas elas não vão declarar seus sentimentos, elas estão apaixonadas, mas o que tá acontecendo, Haru? Por conta de que a gente achava que era só a Chase, a Roni também tá apaixonada, o que tá acontecendo nessa história? Porque ao mesmo tempo que mostra, digamos que uma paixão, uma admiração, uma gratidão, também mostra o sentimento de culpa, e a forma como o episódio colocou, de certa maneira, fica um pouco confuso, mas a gente vê que não é só um sentimento, digamos que de amor, de paixão, é algo que vai mudar talvez a vida delas daqui pra frente, o que a Arisu diz. Então foi muito importante isso, por conta do que? A gente viu que a primeira parte, a Arisu pensava que elas sentiam algo pelo Kirito e o Ryujo, e realmente, a Chase a gente sabe que gostava do Ryujo, e a Roni, do jeito que é, deve ser apaixonada pelo Kirito, é só a gente se basear pelas outras temporadas. Mas pra todo caso, eu acho que mais do que uma gratidão, uma admiração e uma paixão, elas agora estão sentindo no momento culpa, e elas estão achando que o que elas cometeram foi um crime, porque se são pessoas que elas admiram e gostam, por que elas deixaram isso tudo acontecer? Isso na visão delas. Então acontece que a maneira com que Arisu tenta ajudar, falar que não foi uma culpa, um crime que elas cometeram, e a gente vê que a Roni questiona e fala, mas Arisu-sama, você não vai entender, você é uma Seigo Kinshi. Nesse momento, a Arisu diz toda a verdade, fala sobre suas memórias, sobre seu passado, sobre como Kirito ajudou ela, e a maneira com que ela mostrou que a única coisa que importa e nunca será manchado é o coração, e assim fazerá com que sua aparência e tudo que for preciso mude, e só depende da sua determinação, foi importante.
porque ela consegue projetar a imagem que ela usava, digamos, da antiga Arisu, das memórias da Arisu que o Kirito e o Yuji conheciam quando pequenos. E foi muito importante porque ela projetando essa imagem e aparência, ela diz que não importa a aparência que você tem, isso é só uma cápsula para o seu coração, que é a coisa que nunca será manchada, porque a aparência pode mudar dependendo da sua determinação. E era isso importante, a Arisu estava tentando colocar para a Chase e para a Roni que não importa o que aconteceu, de certa maneira, a culpa não foi delas, diretamente é isso que a gente pode ter da interpretação da cena, de certa maneira, mas o que elas estavam tentando falar é que não importa as condições que ocorreram, o que importa é que a culpa não manche seu coração, porque é essa coisa mais preciosa que pode fazer com que você continue seguindo em frente e vai mudar, de certa maneira, sua aparência dependendo da sua determinação. A Arisu mostra porque ela perdeu as memórias dela, ela virou uma Seigo Kinshi, mas acabou conseguindo fazer algo que a gente nunca pensava que seria possível. Ela mudou a aparência para a versão da Arisu do passado, a Arisu que o Yuji, digamos, era apaixonado, que tinha uma amizade desde pequeno, que o Kirito sempre acompanhava, andava ao lado. Então ela ter mostrado isso, mesmo com as memórias de certa maneira selado, mostra que a determinação é o que importa. Ela seguiu os conselhos do Kirito, ela viu a mudança do traje do Kirito e assim ela conseguiu mostrar para fazer com que essas duas garotas não se sintam mais culpadas. Então é uma cena muito bonita, mas muito profunda, é bem difícil porque ela tem de certa maneira uma interpretação bem complicada até de descrever. Acredito que foi importante isso porque elas tinham, digamos que essa culpa, digamos que talvez do que tenha acontecido. Eu não sei até se foi referente àquele incidente da academia, digamos que sobre o abuso que quase aconteceu, porque elas falam que elas tiveram, digamos que o corpo delas abusado e o orgulho manchado. Só que de certa maneira, eu não sei se isso não é mais referente à culpa que elas sentiram pelo que ocorreu com o Kirito e com o Yuji, porque eles chegaram de certa maneira a tempo, eles conseguiram salvar elas, só que o dano mental pode ser grande, e acredito que de certa maneira, elas vendo que a aparência delas pode ser mudada, o que importa é que elas não deixem que essa mancha chegue no coração, foi algo que eu pego da cena. Então acredito que a culpa era algo que manchava o corpo delas, mas se você manter seu coração, digamos que sã e salvo, profundamente, digamos que determinado e sabendo que nada vai acontecer, porque o que importa é a sua alma e a sua determinação, assim você conseguirá, digamos que seguir em frente e ter a aparência que você quiser. Então foi uma cena muito profunda, eu espero que você tenha entendido o que eu quis dizer, mas é uma cena que eu tiro da minha interpretação isso, que a Arisu estava tentando mostrar o que importa realmente para a Chase e para a Roni. Então basicamente foi uma cena muito importante, foi uma cena muito bonita, é uma cena que uma vez só você talvez não pegue a interpretação, tem que ver várias e várias vezes, mas acredito que esse é meu conselho, rever aí porque eu mesmo revi, porque é uma cena muito profunda, porque não aborda só um sentimento de culpa, só um sentimento de paixão, aborda o que as personagens estão realmente sentindo e a confusão que está no coração, digamos que na alma delas, e de certa maneira vemos alguém que passou por uma situação bem diferente, mas tem semelhanças com essas garotas e está tentando ajudá-las. Então aquele abraço da Arisu foi muito bonito. E acho que o que eu mais ressalto foi a determinação da Arisu conseguir projetar o traje dela, que ela nem se lembrava de certa maneira. Então isso mostra que de certa maneira a obra pode colocar que a Arisu tenha suas memórias novamente e não perca as memórias que ela tem. Porque se ela conseguiu projetar um traje que era, digamos que do passado dela, ela pode ter as memórias de quando era pequena, junto das memórias que ela já possui. Então eu acredito muito que isso vai acontecer. Para todo caso, acredito que tendo falado dessa parte da Arisu, da Chase, da Roni, digamos que já falamos um pouco dos sentimentos de Arisu, digamos que foi abordado nesse episódio, vamos falar sobre outras partes relevantes e interessantes, porque como eu disse, o episódio foi emocionante, essa acho que foi a parte mais triste e bonita de se ver, mas agora vamos falar de umas cenas que foram muito interessantes, importantes, mas algumas descontraídas, relaxantes e omoshiroi. Agora, tendo já falado sobre nossa amada Chase, sobre nossa amada Roni, as Kohais de Kirito e Yuji, elas terão sempre um destaque em volta do Kirito, quero que fique bem claro isso, mas o destaque realmente central foi nesse episódio. Para todo caso, se mostrarem ela na próxima semana, a gente volta a falar delas. Agora vamos falar sobre outra beldade que apareceu e que foi influenciada por Kirito, afinal está com jeito mais afeminado, está usando maquiagem. Vamos falar sobre a surpresa de Arisu ao reencontrar Fanatio. Após ter visto, digamos, o lado mais afeminado de Fanatio e até, digamos que a maneira com que ela fala agora, ela se surpreende por conta de que realmente não era a Fanatio talvez que Arisu conhecia.
E acontece que após o Conselho de Guerra, ela deseja reencontrar Kirito, porque ela quer agradecê-lo. E qual o motivo dela querer agradecê-lo? Por conta de que ela sempre escondeu o seu gênero porque ela tinha vergonha, porque ela sempre percebia que os homens, os garotos, nunca lutavam a sério. E acontece que o Kirito foi o primeiro e o único a derrotá-la todos esses anos como Seigo Kinshi. Então por conta disso, por ele ter lutado realmente a sério, ter revidado, ter acabado com todas as técnicas dela, tendo descobrido sua identidade, mesmo tendo levado a sério, mesmo tendo percebido seus sentimentos, ela ficou grata por isso, porque ela sentiu, digamos, que ele realmente foi o único garoto que levou uma luta a sério com uma mulher, ou seja, com ela. E agora por conta disso, ela foi influenciada por Kirito, por conta de que ela não sente mais aquela vergonha que ela sentiu. Ela vai mostrar que ela é e ela vai lutar com tudo, independente se o homem, o garoto vai levar a sério ou não. A gente percebe isso de certa maneira a maneira com que a Fanatic o apresenta, porque o Kirito mudou muito a visão que ela tinha. Ela não tem mais vergonha. Agora ela mostra, ela até tem um lado mais afeminado, ela se cuida mais, por conta que de certa forma o Kirito meio que moveu tudo. Ele meio que fez com que ela percebesse certas coisas. E a gente sabe que tem referência também ao Berikuri, que foi mostrado isso, mas a maneira com que o Kirito realmente mostrou na parte 1, teve até vídeo falando sobre esse episódio, foi uma das melhores lutas da parte 1, foi muito épico, porque realmente ele levou a sério, ele foi com tudo contra ela, e ele, tipo, deu a luta que ela tanto desejava. Então a Fanatic é muito grata e ela ficou ofendida, porque o Kirito não achou nada afeminado dela. Por isso, agora usando maquiagem, digamos que estando mais feminina, ela quer tentar seduzir Kirito para fazê-lo acordar. Basicamente foi isso. E acontece que até o momento de agradecer, a Arisu até ia deixar. Mas no momento que ela fala que vai tentar fazer o Kirito acordar, meu amigo, a Arisu falou: ah, minha amiga, você não vai pra lá nem que eu tenha que te matar. Eu levo seus sentimentos, mas eu não levo teu corpo. E foi muito boa essa parte, porque a Arisu, tipo, ela realmente ficou extremamente preocupada quando ouviu: eu vou tentar fazê-lo acordar. Foi uma parte muito engraçada, a trilha sonora, a música de fundo mudou, e a gente vê que daí a Arisu fala, tipo, que não vai deixar. Tipo, ela não fala, tipo, numa versão como de proibição, mas ela, tipo, fala dando a entender: você não vai, eu levo teu sentimento, eu falo tudo que você quis dizer, mas você não vai lá, você não vai entrar naquela barraca. E a Fanatic, tipo, já fala: Ara, eu preciso da sua autorização para vê-lo. Quando o comandante estava em serviço, eu sempre deixei você ir, e eu não fui contra meus sentimentos, eu não deixei meus sentimentos pessoais levarem em conta como você está fazendo agora. E acontece que essas indiretazinhas, assim, tipo, eu tô falando de uma forma até direta, mas elas falavam de uma forma que ficava indireta, foi engraçado, porque o Berikuri tava ali, porque eu já falo da cena da Arisu e do Berikuri, que foi muito importante, mas foi muito engraçado, porque daí a gente viu que a Arisu fala: e primeiro, se você queria ser derrotado por um cavaleiro homem, por que não pediu para o Odisama? Ele teria derrotado você. E acontece daí que a Fanatic já fala: ah, mas isso não pode, ele é o espadachim mais poderoso do mundo. E acontece que a Arisu fala: ah, é? Mas nos treinos que a gente sempre fazia, ele sempre ia ao limite. Eu via que ele sempre saía encharcado de suor após as batalhas contra mim. Engraçado isso, não é, Fanatic? E acontece daí que a Fanatic já fica irritada, porque ela percebe daí que o Berikuri, tipo, ele lutava a sério com a Arisu e com ela não. Então o Berikuri, nesse momento, ele pensou: eu tô ferrado, eu vou virar o Kirito aqui, se eu não fazer algo, eu vou ser morto por elas, eu vou pra reunião. E acontece que no momento que a Arisu e a Fanatic, digamos, vira e fala: Odisama, Kaka, o que é isso? É tudo sua culpa por pegar leve? Acontece que elas veem que o Berikuri não tava mais lá e ele já fala: vamos pra reunião, começou. Foi muito engraçado isso, porque o Berikuri, ele é um ótimo sensei. Eu acho que o Berikuri tinha que ensinar umas dicas aí pro Kirito, como agir quando tiver briga de waifu. Mas sério, basicamente foi uma das melhores cenas do Alicization, e Berikuri é mito demais. Já falei, um dos meus personagens favoritos é o cara, vai ser o herói. Não é à toa que foi o herói que o Yuji tanto admirou. Pra todo caso, tendo falado agora dessa cena, que basicamente foi isso, a Fanatic, digamos que foi a cena mais relaxante do Alicization, vamos falar agora do Conselho da Guerra, digamos que do início da guerra, do final do episódio, e da importância de Arisu no campo de batalha. Mas então acredito que devemos falar sobre algo importante, que é o plano de guerra, a estratégia que eles usarão. Afinal, é um exército de 3.000 pessoas do Império Humano contra 50.000 membros da Dark Territory. E foi interessante a técnica, a estratégia deles, porque basicamente eles vão precisar realmente da Arisu, como a Fanatic falou, que o poder dela é o poder mais impressionante. Ela não conhece, talvez ela não perceba isso, mas ela supera facilmente qualquer Seigo Kinshi no momento atual. Então, quando ela fala isso, a gente vê que a Arisu terá uma importância enorme para mover, pelo jeito, montanhas, chãos, mover os lados e acabar com milhares de membros da Dark Territory num só movimento.
Ou seja, basicamente eles vão precisar de um ataque supremo da Arisu para acabar, digamos que com talvez 5.000 pessoas de uma vez só. Basicamente é isso que dá a entender. Mas para todo caso, a gente viu que vai ser uma linha de frente que eles nem vão deixar a Dark Territory passar. O portão foi quebrado, eles vão atacar. E digamos, usam poção de cura, ataca. Usa poção de cura, ataca. Embora a poção de cura vai durar por 3 dias, pelo que eu entendi. E também foi mostrado que eles querem atacar por lá, fazer a linha de defesa, porque a estratégia deles é não deixar a Dark Territory passar. Só que o mais interessante é por conta de que eles veem que a luz do sol não vai ir até lá. E assim, digamos que vai ficar difícil deles precisarem de, como eu posso dizer, não é bem itens necessários, como por exemplo, magias de cura, poções de cura, talvez alimentos. E não tendo isso, os magos da Dark Territory terão problemas se eles forem uma quantidade muito maior. Pelo menos é isso o plano da Fnatic, utilizar-se de um terreno, digamos que sem itens valiosos para que eles consigam atacar de uma vez só, porque se eles consumirem tudo que há de necessário antes da Dark Territory, eles vão conseguir atacar e vencer essa batalha. Pelo menos é isso o plano de teoria. Como a gente sabe, guerra sempre tem seus problemas, suas vantagens, então provavelmente a Arisu será a vantagem, só que o terreno vai ser complicado pela quantidade de membros, digamos que do território negro, e vai ser, mas veremos se o plano vai ser um sucesso no próximo episódio. Basicamente, gostei do plano, acredito que enaltecer realmente o poder da Arisu vai mostrar a importância dela, a gente basicamente vai ver isso no próximo episódio, acredito eu. Então, tendo falado disso, a pergunta, o que aconteceu com os outros Seigokins, Haru? A gente viu que o desgraçado de senador deixou os outros para dormir, eram 30 Seigokins, só tem 13 no momento disponíveis, isso foi um grande número de perda, e acontece que isso dificulta, porque todos estão ou patrulhando, ou em outros territórios, ou já estão na batalha, então realmente vai ser importante isso, por conta de que se eles tivessem ao menos 5 a mais, já ajudaria. Para todo caso, acredito que foi legal a cena que eles focam, digamos em todos os personagens que estão no Conselho de Guerra, porque mostra os senpais do Kirito e do Yujo. A participação da senpai do Kirito e do senpai do Yujo na guerra é algo que a gente já esperava pela aparição deles na parte 1, pelo destaque que eles tiveram. Por mais que eles tenham, digamos, sido rápido a passagem, tenham se formado rapidamente, a gente sabe que aquele arco foi muito rápido. Então a gente gostou dos personagens e aqui temos eles de volta reaparecendo. E provavelmente eles devem ter ido por vontade própria para essa guerra. Digamos. Então, provavelmente algumas devem ter sido convocadas e algumas devem ter ido voluntariamente. O fato da senpai do Kirito ir e o senpai do Yuji ir é algo bem importante, porque assim, de certa forma, justifica a aparição da Ronin e da Chase. Por conta do quê? A Chase e a Ronin, elas podem ter ido por vontade própria? Podem. Elas podem ter ido por ordem da academia? Podem. Elas podem ter ido por conta da relação do Kirito e do Yuji com os antigos senpai? Podem também. Por conta do quê? Pode ser que elas não conheçam, mas eu acredito que isso seria muito relevante, tipo, a senpai do Kirito, o senpai do Yujo, eles descobriram a verdade, eles quebrarem código de tabus, eles vão atrás do motivo, eles reencontram, ou melhor dizendo, conhecem as aprendizes do Kirito e Yujo, perguntam se elas sabiam de algo, elas falam o que aconteceu, e assim, de certa maneira, eles viram tutores dela. Basicamente seria isso, porque devemos lembrar que tudo que ocorreu já se passou vários meses, então provavelmente espadachins devem saber sobre o que aconteceu com o Kirito e com o Yujo na Academia da Espada, e pessoas importantes como seus antigos senpais deveriam ir atrás de informações para saber o que aconteceu com seus antigos aprendizes. Então acredito que seria até relevante, digamos que a Sotirenia e o senpai do Yujo terem adotado eles como discípulos de certa maneira após descobrirem toda a verdade. Isso é o que eu penso, não podemos levar a crer que é isso. E se notarmos na parte 1 do Alicization, quando o Kirito é levado pela Arisu junto do Yujo para a Catedral Central, o Kirito fala algo com a Ronin, só que a gente não sabe o que falou porque o foco só ficou no Yujo. E se o Kirito dá alguma informação de alguma pessoa que seria importante para a própria segurança da Chase e da Ronin, como a própria antiga senpai, e assim foi criado um laço e por isso que ela foi para a guerra para ser de suporte também dessa senpai, só que acontece que agora ela reencontra o Kirito. Isso é algo que você deve notar também. Bom, isso aqui é minha opinião, mas eu acho que é até relevante porque justifica de certa maneira o motivo delas terem ido para o campo de batalha. Eu acredito que deve ter uma relação com os antigos senpais do Kirito e do Yujo e essas aprendizes, eles provavelmente já devem ter se encontrado e acredito que o ponto de influência pode ter sido o Kirito. Lembrando, isso é minha opinião, através do episódio, do que já foi mostrado da parte 1 e da parte 2. Mas tendo falado então dos senpais e dos aprendizes novamente, agora acredito que vamos falar de uma cena que envolve nosso querido capitão, nosso querido comandante supremo, o melhor personagem no momento atual da parte 2 do Alicization. Vamos falar sobre Mercury. Sem dúvidas, minha
minha querida senhorita, meu querido Kohai, ótimo episódio, foi perfeito, teve aquele final com desfecho lindo, teve a ending tocada pela Lisa, a gente vê que começa, digamos que a cena em cada personagem principal, em cada Seigo Kinshi se preparando para a batalha, digamos que a determinação, ou o medo, ou a coragem, o ânimo, o que está sentindo no momento, e daí o portão é quebrado e the final stage start, Hachimaru yo, por conta que assim começa o ataque, a gente vê que tanto a Dark Territory como o Império Humano estão preparados e grande confronto começará. Então foi um episódio perfeito, como eu disse, gostei basicamente de tudo que o episódio apresentou, foi um episódio muito completo, foi o episódio acho que mais engraçado que teve do Alicization, foi o episódio também mais emocionante, um dos mais emocionantes na verdade, e foi um episódio muito bonito pelo jeito com que Arisu, digamos que mostrou seus sentimentos, a maneira com que ela ajudou também Chase e Ronnie. Basicamente, eu ainda devo falar sobre outro personagem que teve uma cena muito importante que eu ainda não havia falado, mas é aquele ditado, né? O melhor deve ficar por último. Por que devemos falar do nosso querido Berikuri-sama? Porque, sério, a cena dele mostrando que ele levou, digamos, uma adaga diretamente, ele jogou quase na bochecha do Kirito e o mesmo conseguiu revidar, foi épico. Se falarmos sobre o mito Berikuri, vamos falar rapidamente sobre o Eridiri, o discípulo de Arisu. Foi muito legal essa parte que é mostrado por conta de que Arisu realmente agradece do fundo do coração dela por tudo que o Eridiri fez, serviu, e acontece que ela lembra de memórias do passado, quando o Eridiri escolheu os motivos que ele poderia ter escolhido outra pessoa, e acontece que ele fala que ele confiava na técnica da Arisu, que porque ela está relembrando o passado nesse momento, ainda há muita coisa, ele quer continuar sendo ensinado, guiado pela Arisu. Foi muito bonito porque a obra dá muito a entender que vai ter outras mortes de personagem importante, mas é Arisu. Isso você pode ficar salvo. Esse foi o único spoilerzão que eu já quis deixar bem claro no vídeo. A Arisu vai continuar viva, embora a obra sempre queira dar a entender que vai ter um sacrifício, mas não, ela sempre vai continuar bem. Eu já quero deixar bem claro isso. Para todo caso, por mais que você considere spoiler, peço Gominazai, mas para todo caso, a gente viu que foi uma parte dramática porque realmente é uma guerra, e guerra pode ter perdas. E acontece que o Eridiri, tipo, ele fica mais determinado quando ele pega no chicote dele e ele está no campo de batalha, porque ele pensa que ele tem que fazer com que o Império Humano vença, só que ele não quer nenhum sacrifício de um companheiro, ele quer proteger, digamos que, a sua mestra, a Arisu, então ele vai até o fim e a gente vê isso já na determinação dele. Então eu diria que provavelmente o Eridiri no campo de batalha, ele vai ter uma motivação muito grande, eu acho que ele vai ser um dos melhores personagens nas cenas de luta. Mas pra todo caso, foi uma cena muito bonita, a Arisu agradecendo do coração mesmo dela, e acontece que a gente viu que ela já está indo pro campo de batalha, ela já dá um abraço no Kirito, ela fala que provavelmente essa é a última despedida, porque depois disso provavelmente ela vai ter paz, agora ela vai poder ficar ao lado do Kirito, pelo menos é isso que está dando a entender, não é mesmo? Então acontece que vemos que essa parte foi muito bonitinha e o episódio realmente acabou como eu falei, com cada cena de cada personagem principal indo para a batalha. Mas então, agora falando do Berikuri, por conta de que é uma cena importante, eu quero falar uma curiosidade da novel em torno da cena. Por conta de que o hack do Kirito é tão poderoso que até inconsciente ele cria uma barreira de proteção. Mas agora, levando a sério realmente a cena, foi legal porque o Kirito consegue repelir o ataque do Berikuri. A cena foi importante por conta do que? A gente já nota, a Arisu pensa, eu vou ter que lutar contra o Oji-sama, porque ela percebe, ele vai tentar matar o Kirito, e no momento que ele só fala Daijobu Ojo-chan e projeta uma adaga para ir na bochecha do Kirito, a gente viu que só iria fazer um corte, só que nesse momento a adaga é repelida na hora, o que mostra que a determinação dele ainda está no corpo dele, por mais que a mente não esteja, digamos que totalmente, como eu posso dizer, não seria bem plana, não está totalmente ligado ao corpo físico dele, ele ainda tem alguma coisa que o puxa, digamos que ali, e ali estão as memórias, são sua determinação de querer proteger seus companheiros, como o próprio Berikuri fala. Ele fez isso porque não era para proteger a ele, e sim para proteger Arisu. Só que acontece que o anime deixou de uma forma que na novel fica muito melhor. Por quê? No anime, ele projeta a adaga para ir no Kirito, e o Kirito repele, e o Berikuri fala que foi para proteger Arisu. Só que já na novel é mais direto isso, que tipo, é realmente para proteger Arisu, porque mostra que a adaga iria na direção, iria causar um corte na face dela, e o Kirito repele, como foi, digamos, mostrado no anime, só que dessa vez não era na bochecha do Kirito, e sim diretamente na da Arisu. Então é uma clara diferença bem simples, mas é algo que eu queria destacar porque por mais que eles tenham feito suas diferenças, eles mantiveram a fidelidade da adaga indo e o Kirito repelindo e Arisu feliz pelo Kirito tendo protegido ela. Mas para todo caso, algo também importante foi quando o Berikuri fala, porque digamos que tinha mais companheiros em sua volta e ali só era o Eridiri, só que na novel
o Berikuri fala que ele perdeu para o companheiro do Kirito. E acontece que esse companheiro do Kirito era apenas o discípulo e o Kirito era seu mestre. Ou seja, o Kirito ainda é mais forte provavelmente, talvez do mesmo nível que ele ou até mais. E foi muito importante isso porque na novel, digamos que deixa mais claro que o Berikuri reconhece as habilidades do Kirito e ainda reconhece a luta que teve contra Yujo. E já no anime eles deixam de uma maneira bem cortadinha, mas para todo caso, ficou legal, ficou fiel e eu só queria ressaltar isso como uma curiosidade a mais para quem não acompanhou a novel. Mas para todo caso, então foi uma parte bem bonita, porque o Berikuri daí finaliza, digamos que após um dia, já numa manhã nova, falando com Aristo daquela cena que teve referência antes da Fanatio entrar. Que ele pergunta se quer que mande alguém da guarda ficar com o Kirito. Aristo fala que já encontrou pessoas que são as antigas Kohais. E acontece que nesse momento, o Berikuri diz que o único que mudará, ou melhor dizendo, que ditará o rumo da batalha e levará para o fim é o próprio Kirito, por conta de que ele sentiu no momento da sua determinação. Ele sentiu a experiência de quem sobreviveu à morte a várias tentativas. E ele pensa, se o código de Tabus proíbe morte, como é que esse garoto teve toda essa experiência? E no momento que Aristo iria falar a verdade sobre o Kirito, a Fanatio chega. Só que foi importante isso porque o próprio Berikuri reconhece, ele sentiu, digamos, a aura de quem já enfrentou a morte várias vezes. E sejamos honestos, o Kirito a cada saga sempre tá tentando sobreviver de uma forma indireta. Então basicamente toda saga quase mata um Kirito e ele sempre consegue vencer a morte. Então foi muito importante isso porque, digamos que só pela determinação, o Berikuri já sentiu alguém que sobreviveu e tem uma experiência de combate até maior que a dele. Por isso que ele disse que o Kirito mudará o ritmo da batalha e, como eu disse, a volta do Kirito acontecerá. Será gloriosa, será emocionante, épico. Só que temos que ser pacientes. Para todo caso, Berikuri, Arisu, Asuna, Haru, todos nós esperamos a volta de Kirito. Mas então, acredito que era isso de importante que eu queria ressaltar do episódio. E se sua pergunta é, Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Sword Art Online Alicization War of Underworld? Próximo episódio de Sword Art Online Alicization War of Underworld, meu querido e minha querida Kohai, provavelmente nós saberemos o que vai acontecer. Como já disse o título, que é Kishitachi no Tatakai, o combate dos cavaleiros, no Isego Kinshi, a gente verá todos eles utilizando-se do seu plano. Provavelmente veremos Arisu sendo a grande importância deles, convocando, utilizando-se das suas técnicas, acabando com milhares, digamos que de membros da Dark Territory. Talvez veremos o Berikuri já no campo de batalha, vai ser épico. A gente vai ver Fanation, provavelmente o Erdry. É claro que não tem como colocar tudo isso, provavelmente, porque provavelmente eles vão desenvolver uma parte de batalhas importantes, mas basicamente é mais isso que a gente pode ter para o próximo episódio de Esperança. E lembrando que a Asuna está chegando logo em Underworld, então não seria surpresa se no final do episódio ela já dar as caras à aparição dela com a super conta dela diante de Kirito, diante de Chase, diante de Ronin. Mas para todo caso, a gente sabe que o episódio realmente vai ser a primeira noite, o primeiro dia, o primeiro confronto entre o Império Humano, entre o Seigo Kinshi contra a Dark Territory. Mas uma coisa é certa, assistindo a gente conversa sem dúvidas. Então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Sword Art Online Alicization War of Underworld. Mata, né?